é agradável foi dado por Ele. E às vezes a gente permite que isso vá embora por situações, por feridas que a gente negligencia em tratar. Então, nós precisamos entender quem nós somos. Quando eu entendo quem eu sou, o que eu sou, qual é o meu posicionamento diante disso, daquilo, qual é o meu posicionamento nesta situação, neste lugar ou naquele, a vida fica mais leve. E Deus quer que a gente tenhamos uma vida plena, uma vida em abundância. Ele não nos fez para calamidade. Quando ele estava fazendo a Patrícia, ele não falou, vou fazer a Patrícia para viver a calamidade. Não. Ele nos fez para viver o melhor aqui na Terra. Só que ele nos deu livre-arbítrio. E nós precisamos buscar ter uma consciência de autorresponsabilidade para exercermos este livre-arbítrio. Então, e como é que eu vou conseguir isso? Sendo verdadeira comigo mesma. Às vezes a gente é a super sincera dos outros, mas às vezes a gente não é a super sincera de nós mesmos. Não que a gente deve ser um algoz de nós mesmos, não é isso. Mas nós devemos sim nos avaliarmos, vigiarmos a nós mesmas. É como se a gente saísse da gente, sabe quando a gente está fora do jogo? E a gente consegue enxergar todos os joguinhos que estão ali no tabuleiro. Aí eu consigo ver qual a melhor estratégia, aonde estou errando. Se eu colocar essa pedrinha para cá ou para lá, eu vou ter essa consequência assim ou assado. E na nossa vida, nós precisamos às vezes ser assim. Ter uma visão crítica. Não sermos críticas de nós mesmas, mas ter uma visão amadurecida, crítica no sentido de amadurecido do que estamos vivendo, das nossas emoções, parar e falar assim, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou pensando nisso todos os dias? E pede a Deus, falei, Senhor, me esclarece em minha mente, me dá o discernimento, por que essa lembrança está vindo em minha mente todo dia? O que eu preciso ajustar na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? Então, eu gostaria que vocês parassem e, por exemplo, se vocês fossem falar de vocês, se apresentar, vamos supor, para fazerem uma carta de recomendação de vocês mesmas. O que vocês iriam escrever? Eu vou fazer uma pergunta, e quando vocês estiverem vendo o vídeo, dá uma pausazinha, escreve mesmo no papel, ninguém precisa saber que você está escrevendo isso, depois vocês podem até queimar esse papel, não importa, mas é importante a gente escrever, porque quando você escreve, você está utilizando o recurso visual, o auditivo, porque às vezes você repete o que você está escrevendo, além de você estar me ouvindo, você está ouvindo a sua voz, você está falando, você está ouvindo, você está processando a informação e você está trabalhando também o tato. Então, quando a gente usa
máximo de recursos dos sentidos que Deus nos deu, toda a informação que está sendo trabalhada ali naquele momento, ela será melhor concretizada em nossa mente. Então a pergunta é: se você fosse se apresentar para alguém, como você se apresentaria hoje? Eu vou repetir. Se você fosse se apresentar para alguém, como você se apresentaria hoje? O que você iria falar de você? Eu, Patrícia Naves, eu sou assim, assim, assado, tal. Escrevam. É muito importante isso. Porque quando a gente escreve, coloca no papel, a gente tem tanta surpresa. E às vezes a gente tem surpresa de não conseguir colocar no papel. E isso tudo está falando de quê? De uma autoimagem quebrada, distorcida, prejudicada e que precisa ser ajustada, tratada, reconstruída. A gente precisa pegar esses caquinhos e trabalhar esses caquinhos para que isso seja refeito, mas refeito de uma forma poderosa, né? Igual o vaso na mão do oleiro. Quebrou, mas ele fez de novo. E foi um vaso sem rachaduras, sem ranhuras, um vaso que não teve infiltração, um vaso perfeito. Mas tudo isso é necessário. Então, precisamos nos conectarmos com o que nascemos para fazermos, com o que nascemos para ser. Deus nos fez para algo específico. Deus nos fez para algo pontual. Deus tem uma missão para cada uma de nós, para cada um de nós. E quando a gente negligencia, começa a ter problema. Começa a ter problema. Aí lá na frente vem a depressão, vem a ansiedade, vem a frustração, vem a raiva, vem a fúria. Vem os frutos que não são do Espírito. Quando a gente está frutificando algum fruto que não vem do Espírito, é o momento de você parar e analisar. O que eu estou fazendo? O que eu preciso? Aonde eu preciso colocar luz aqui na minha vida? Jesus Cristo é a luz da minha vida. Sim, meu amor. Sim, é a luz da nossa vida. Mas tem muita gente falando assim: tá, Jesus, aqui não. Aqui não. Eu sou autossuficiente nisso, eu sou autodidática. Eu sou autodidata, eu sou plena nisso, eu sou plena naquela área, nessa. Será? Será? Nós sempre temos o que mudar, gente, sempre. Todo dia, porque todo dia é um dia novo, com experiências novas, sensações novas, com adversidades diferentes, muitas vezes. Então, todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de crescer. Então, não deixa fazer amanhã nem existe. Porque quando o amanhã chegar, é hoje. Então, não posso terceirizar, né, pro dia do amanhã, um dia que nem vai chegar. Na prática, não chega. Ninguém, amanhã eu vivi isso. Não. Porque quando chegar amanhã, é o hoje, é o agora. É onde a coisa acontece. É no hoje.
E por que muitas coisas estão acontecendo de ruins na nossa vida? Por que nossa autoimagem está tão destruída? Porque as situações ruins que aconteceram lá atrás, como não foram tratadas, ou porque éramos crianças, ou porque não tínhamos o conhecimento, a ferramenta adequada, ou a maturidade adequada, foi como uma sementinha que chegou, encontrou um solo fértil e começou a crescer, as raizezinhas começaram a ficar mais fixas, mais profundas, e essas sementinhas de dor, de eventos que nós fomos injustiçados lá atrás, vem, e se a gente não buscar resolver, ela vai crescendo, ela te rouba o agora, o hoje, que é onde a vida acontece, e te rouba o futuro. Porque se você está vivendo só a dor do passado e não consegue viver o aqui e agora, você perde uma projeção boa de futuro. É aquela pessoa que não acredita mais nela, não acredita mais nele, acha que nunca vai conseguir, é tudo muito longínquo, muito distante. E aí você corta as possibilidades inúmeras que Deus reservou para você. Quantas bênçãos Deus colocou em tua mão e você, por estar na dor emocional, a dor às vezes até mesmo espiritual, você perdeu oportunidades. Você perdeu uma oportunidade de ter um momento precioso com seus filhos no parquinho, para ele ter aquela lembrança boa. E voltando, né, eu perguntei aos meus filhos, eles falaram que não, né? E, nossa, gente, eu chorei tanto. Chorei horrores. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a resgatar os momentos bons e fazer momentos novos, construir momentos novos, né? A palavra mais correta, construir novos momentos. Porque às vezes a dor que foi instalada no coraçãozinho deles lá atrás impede que eles vejam aquilo que nós fizemos de bom. E o inimigo rouba isso. E aí o Senhor vai entrando, vai arrumando a casa, vai faxinando, vai organizando, vai colocando tudo no lugar. Mas a gente precisa dar o pontapé inicial. Porque o Senhor, Ele só entra para tratar, Ele só entra para trabalhar aonde você abre a porta para Ele entrar. Ele não é invasivo. Ah, Patrícia, eu sei disso. Mas você deixa Ele entrar para resolver aquela dorzinha que você cultiva? Tem um livrinho que eu tinha há muitos anos, parecia um livrinho infantil, mas tinha uma história muito profunda. Falava assim, a história de um ovo. Um ovo, tipo ovo de galinha. E era o seguinte, uma pessoa estava passando na rua, viu aquele ovo, um ovo diferente, um tamanho diferente. E ele falou assim, nossa, o que será que tem nesse ovo? Que animal raro deve ter nesse ovo? Ah, eu vou levar para casa, eu vou cultivar e vou cuidar desse animalzinho com todo amor e carinho. E ele deu todo amor e carinho, ele colocou uma luz para trazer o calor, ele colocou num lugar bem aconchegante, fofinho, cuidou, ficou ali vigiando.
cuidando, zelando para que nada e ninguém viesse, né, destruir aquele novo ser, né, que poderia nascer. E aí um dia o ovinho começou a trincar. Tava nascendo um serzinho, ele começou, nossa, deve ser uma ave rara. Aí eu falei, nossa, será que animal é tão exótico é esse, que é um ovo diferente? E de repente era uma cobrinha. Ele ficou meio decepcionado na hora. Eu falei, nossa, mas uma cobra? Eu falei, mas tem gente que cria cobra, é uma coisa assim, diferente, exótica, né? Mas tudo bem. Qual mal, né? Eu cuidando dela desde pequenininho, vai dar tudo certo. E aí ele foi cuidando e a cobrinha foi crescendo, foi ficando geniosinha. Ele queria sentar na poltrona que ele sempre sentia, a cobrinha já começava a mostrar a presazinha, né? Começar a mostrar o dentinho afiado. Aí ele, não, que isso, pode sentar aqui. E aos poucos, aquele serzinho que antes poderia ser um bichinho muito fofinho, muito bonitinho, ele começou a dominar a casa. Ele começou a dominar todo o território. E chegou um ponto que ele não dormia, ao invés de ele dormia no tapete. Licença. Molhar um pouco a garganta aqui. Ele estava dormindo no tapete como se fosse um bichinho, e o bichinho dormindo, todo enroladinho, em cima da cama dele. E aí chegou um ponto que falou assim, não, eu tenho que dar um basta nisso. Aproveitou o momento, jogou ele no saco, levou para bem longe e abandonou. Quando chegou em casa, você acredita que a cobrona, que já havia crescido, né, estava lá e olhou para ela e falou assim, você tentou desfazer de mim? Não, não mesmo. Somos um do outro agora. E acabou matando ele. E assim é, gente, o pecado em nossas vidas. E assim é todas essas situações de autoimagem destruída que eu elenquei aqui. Pode parecer coisa bobinha, mas vai crescendo e vai dominando a sua vida, vai roubando momentos da sua vida. Até você chegar e falar assim, o que aconteceu com a minha vida? O que eu fiz da minha vida? O que a minha vida virou? Não virou em nada. Por quê? Por causa de escolhas erradas. Gente, mas tem uma esperança. Uma escolha errada traz muita consequência ruim, né? Mas sabia também que uma escolha certa é capaz de anular muitas escolhas erradas? Tratar você de forma que te coloque em uma postura onde a sua dignidade é restabelecida? Como filha, filho do Deus vivo que você é? Há esperança. Eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta chamado MAAS, M-A-A-S. Eu vou compartilhar essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta, tanto chama MAAS, MAAS ou Roda da Vida, uma avaliação. Para estarmos fazendo uma avaliação de várias áreas da vida da gente. E como é que ela funciona? Em cada item desse aqui, que avalia 4 áreas principais da vida da gente, que é a área pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade de vida, eu vou dar uma nota.
Então, assim, por exemplo, eu vou avaliar como está a minha saúde, a minha disposição, eu vou dar uma nota de 0 a 10. Aí eu coloco um xizinho ali em cima da nota que eu quero. Aí depois vem desenvolvimento intelectual. Você tem lido? Você tem se capacitado em alguma área? Você tem visto alguma palestra? A internet tem muito conteúdo maravilhoso. Então, você vai dar uma nota de 0 a 10. E você precisa ser muito sincera, muito verdadeira, muito humilde com você mesma para você fazer uma avaliação assertiva, para você ter a possibilidade de crescimento, tá? Desenvolvimento intelectual, que eu já falei. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É o que a gente acabou de falar, de eu estar tendo maturidade para encarar as situações da minha vida, do meu cotidiano, para que eu possa ter a maturidade necessária para resolver as questões que são dirigidas à minha pessoa. Tem pessoas, por exemplo, fica chateadinho com qualquer coisa. Por que você fica chateadinho? Às vezes tem atitude até de criança, né? Tem gente que você vai falar com ela, dá até uns pulinhos, você fica olhando assim, parece que você está falando com uma criança de 5 anos, né? Então, é uma pessoa que está precisando desenvolver a sua inteligência emocional e sua maturidade. Em outro momento, a gente vai falar de forma mais aprofundada sobre inteligência emocional, tá? Realização e propósito. Você se sente realizado, você sente que você está no seu propósito, você está fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer aqui na Terra? Então, você vai dar a nota de 0 a 10. Recursos financeiros. Como é que você está de recursos financeiros? De 0 a 10 também. Contribuição social. Você é aquela pessoa que gosta de doar? E esse doar, gente, não é só financeiro, é o seu tempo, é uma visita, você nesse período de pandemia, né? Muitas pessoas fizeram agiram deram essa contribuição social, ligando para alguém e orando, ou então se disponibilizando, colocava assim, tem uma colega que colocou assim no status do WhatsApp dela, você quer uma oração? Se quiser, pode ligar. Então, muitas pessoas ligaram para ela pedindo uma oração e tiveram assim, ela teve assim ganhos assim inúmeros, porque muitas pessoas estavam pensando até em autoextermínio, ou seja, em se suicidar ou outras situações difíceis na família, e com aquele momento, com aquela oração, muitas pessoas foram salvas de situações muito, muito difíceis e muito sérias. Então, às vezes a gente acha que contribuir socialmente, né, é só dar dinheiro. Não, é muito mais que isso, né? Dá o seu tempo, o seu carinho, é um momento que você tira para ir na casa de alguém, orar, visitar, né? Mas o período da pandemia, você pode fazer isso dessa forma, né? Através do telefone. Essa minha colega, ela é uma idosa, então ela não podia ficar se expondo. Então ela usou esse recurso para ser útil, e ela disse que foi transformador. Ela falou: Patrícia, meu telefone tinha dia que não parava, tinha dia que eu nem almoçava direito, mas eu atendia, eu orava, eu dava uma palavra de bênção, lia a palavra de Deus, e a pessoa, aquilo me edificava, e a pessoa era edificada também. Trazia esperança, trazia alegria, regozijo na vida daquela pessoa também. Vida social. Você tem amigos? Qual é a qualidade nos seus relacionamentos, né, em amizades?
você vai dar também a notinha de 0 a 10. Criatividade, tempo de qualidade, diversão. Esse tempo de qualidade, diversão é para você mesmo. Às vezes você precisa tirar um dia só para você. Ou para ir numa manicure, ou arrumar o cabelo, ou simplesmente dar uma voltinha de 20 minutinhos que seja, né? Uma caminhadinha, ou eu não quero andar, não gosto, não me sinto segura. Vai ler a Bíblia, só você, vai ler um livro, é um momento só seu, sem ninguém mais. Isso é muito importante, você saber tirar um tempinho para você, tá? Você vai colocar aqui de 0 a 10. Plenitude e felicidade. Também, quando você se sente feliz, você se sente plena, você vai colocar aqui de 0 a 10. Espiritualidade, como é que está a sua saúde espiritual? Tá bem? Não está bem? Então, família, eu já falei, né? Então, você vai colocar também de 0 a 10. Então, aqui, depois de colocado aqui a 0 a 10, você vai pegar cada pontinho que você marcou e você vai pintar do 0 até a notinha que você fez aqui. Por exemplo, se eu coloquei a nota 8, por exemplo, aqui, nesse quesito. Aí eu vou pintar daqui até aqui. Aí depois eu faço uma listinha em outro papel, colocando a notinha de cada um. Aí eu vou ver qual que tem a notinha mais baixa. Você pega os que tem a notinha mais baixa e vai dar uma olhadinha. Olha com muito amor, tá, gente? Com muito carinho, com muita verdade, tá? Verdade, humildade, tá? E com muito carinho, muito amor mesmo. E você olha e você peça a Deus para te dar o discernimento em como você vai resolver aquela área da sua vida. Que pode ter certeza, quando você resolver essa área da sua vida, a pontuação de vários outros pontinhos nessa ferramenta chamada Roda da Vida vão melhorar. Outras áreas da sua vida também serão alavancadas. Entendeu? Então, eu vou colocar no grupo e se tiver na rede social, eu vou colocar embaixo um linkzinho para você estar imprimindo e realizando essa atividade em casa, tá bom? Então, aqui, para que serve isso aqui também? Para a gente trabalhar a nossa autoestima, né? Então, como é que eu trabalho a minha autoestima? Para que eu preciso trabalhar a minha autoestima? Para trabalhar a minha autoimagem. É um conjunto. Se eu não tenho uma autoimagem boa, a minha autoestima também não está boa. E eu preciso trabalhar isso. Então, evitar o quê? Atender às expectativas dos outros. Às vezes, nós somos uma pessoa para as pessoas e, na verdade, nós somos outra pessoa. A gente transmite uma ideia que é diferente. Isso é uma máscara. É um processo chamado autossabotagem, que é assunto também para outro dia. Um assunto riquíssimo também que a gente vai estar explorando qualquer dia desses. E a gente precisa tirar essas máscaras em nossas vidas. Então, a gente sempre está fazendo algo para atender o outro. Porque a irmã fulana de tal, a profissional fulana de tal, nossa, ela é muito habilidosa, ela é muito boa para falar em público. Então, assim, não que isso seja ruim, mas quando você precisa desse reconhecimento das pessoas, significa o quê? Que a gente falou lá atrás, uma dependência emocional. E a dependência emocional, uma das características dela
é a baixa autoestima. Então, assim, nossa, ó, Patrícia, o seu trabalho foi excelente. Aí vem aquele tapinha nas costas, né? Nossa, parabéns. Então, eu estar sempre fazendo isso com o objetivo, não que seja errado fazer o seu melhor em tudo que você faz, mas quando a motivação tá sempre sendo atender à expectativa das pessoas, pode não estar sendo algo saudável, entendeu? Perceberam a diferença? Por que a gente não deve ficar sempre atendendo à expectativa dos outros? Porque Deus nos fez únicos, únicas. Não existe outra Patrícia. A forma que Deus fez a Patrícia, a forma que Deus fez a Mariana, a forma que Deus fez a Esther, a Helena, a Maria, o João, o Pedro, o Paulo, ele jogou fora. Popularmente falando, né, gente? Porque ele nem precisou de forma. Foi uma obra, sabe? O artista, quando pega uma massinha para modelar, ele não vai fazer o outro idêntico. Existe diferença. Cada um tem a sua identidade. Percebeu? Lá no início a gente falou de identidade. E aqui nós estamos falando dessa identidade que Deus colocou em sua vida. E às vezes a gente deixa que as adversidades da vida tirem isso de nós. Então a gente precisa lembrar todo dia que nós somos únicas, únicos. Deus não fez outra Patrícia, Deus não fez outra Mariana, Deus não fez outra Késia, Deus não fez outra Maria, outra Helena, outra Janete, outra Luísa, Lúcia, Luzia. Deus não fez outra. Porque Ele te queria única. Você é única. Você é único. Dê o seu melhor para Deus sempre. Esses dias eu estava conversando com minha colega que lá no trabalho estava tendo umas dificuldades muito grandes. E assim, uma perseguição, uma coisa, se vocês não fizerem assim, serão devolvidos, assim, sabe? Tava uma pressão muito ruim, um clima muito, muito desagradável. E aí, a minha colega falou assim, nossa, Patrícia, eu já fui até no psiquiatra, porque eu não posso parar de trabalhar, eu sou sozinha, e eu tô tomando antidepressivo já, porque eu tô muito angustiada, eu não